Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira edição do nosso Hub Talk. Esse é um novo projeto, um projeto muito importante para a Hub Local, que é o nosso podcast. Mas antes disso, eu tenho que contextualizar todo mundo que não é da Hub Local, o que é o Hub Talk, qual é a importância do Hub Talk para nós que somos hubnautas. Né? O Hub Talk, ele é um momento que acontece todas as semanas, quase que religiosamente, com o nosso CEO, né? Um momento que acontece ali em forma digital, onde a gente se encontra num espaço digital com todos os hubnautas do Brasil e a gente conversa sobre como a Hub Local está, os nossos objetivos, as nossas metas. Então, assim, é um momento muito importante pra gente e é um momento tão importante que a gente pensou assim, poxa, é tão importante também a gente expandir isso para as pessoas que acompanham a gente nas redes sociais, para os nossos clientes, enfim. E foi aí que surgiu a ideia do Hub Talk, né, desse podcast. E eu estou muito feliz, como produtor de conteúdo, de estar aí à frente desse projeto. Quero agradecer a todo mundo que está assistindo esse primeiro episódio e agradecer também a todo mundo que está aqui nesse primeiro episódio, ao Rafa, ao Abel e ao Felipe. Então, gente, por ser tão importante essa experiência do Hub Talk, a gente vai estar disponibilizando ele de forma quinzenal. Então, vocês podem acompanhar a gente aí tanto no YouTube quanto no Spotify. A gente vai estar soltando aí em formato de vídeo, como se fosse realmente uma live. E também como um podcast mesmo para você escutar ou assistir pelo Spotify. Aqui, essa conversa aqui vai ser incrível. Eu tenho certeza que vai ser muito fruto, muitos frutos para você colher aqui na nossa conversa. Vai ser tudo muito, muito interessante. Então, espero que vocês aproveitem aqui o nosso papo. Tá, então para começar, eu vou começar me apresentando, depois o Rafa vai se apresentar e os nossos convidados também vão se apresentar. Eu sou o Gabriel, sou o produtor de conteúdo da Hub Local, cuido das nossas redes sociais, né? Faço parte do time de marketing e estou aí nesse processo de construir a nossa comunidade, de gerar engajamento com a nossa comunidade e com os nossos conteúdos. Eu sou o Rafael, eu sou produtor audiovisual da Hub Local, então vídeos aí, os nossos eventos, tanto internos quanto externos, tudo que for de vídeo, eu que estou por trás disso, eu que assino embaixo, que vocês podem acompanhar por aí. Eu sou o Felipe, sou do setor de inteligência de mercado da Hub Local, né? E estou aqui para conversar com essa galera massa hoje. Eu sou o Abel, sou Head de Vendas do time comercial da Hub Local. Estou lá desde o início do projeto. Então, acredito aí que eu tenho alguma contribuição a fazer nesse momento. Nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre a importância de alcançar o topo das buscas, né? Vamos falar de SEO, SEO local. E aí, quando a gente estava fazendo as nossas pesquisas para montar essa conversa, eu fiquei pensando muito em como hoje a gente não consegue se imaginar sem internet, né? Parece que viver sem internet é impossível. Assim, é como se tirasse algo que realmente é muito importante, essencial para a nossa vida. E aí eu fui ficar pensando sobre isso, né? Tipo assim, eu tenho uma irmã de 9 anos que ela é nativa digital, assim, tipo, ela não existe fora da internet. E cada vez mais as pessoas não existem fora da internet ou sem a internet. Existem profissões que precisam necessariamente da internet, né? As nossas profissões são algumas dessas. Eu, como produtor de conteúdo, preciso da internet. Enfim, quando a gente pensa assim, tipo, as pessoas estão na internet, então tudo acontece na internet. Inclusive, negócios acontecem na internet. E por isso que é tão importante que as empresas estejam na internet, estejam muito bem colocadas na internet. E aí vem o marketing digital servindo aí como ferramenta para que isso aconteça, né? E aí eu quero saber para vocês, como é que o marketing digital atua realmente para fazer com que empresas estejam presentes na internet? Certo. O marketing digital, ele faz com que as empresas elas possam encontrar uma grande gama de pessoas de forma mais assertiva, né? Você conhecendo o seu público-alvo, você vai poder segmentar aquele público e encontrar ele de forma mais assertiva para que o seu serviço, o seu produto seja consumido. O marketing digital ele abriu portas para uma grande gama de empresas poder atuar sem fronteiras, né? Em alguns casos até globalmente. Então, através do marketing digital, N possibilidades podem surgir. Através do próprio SEO, através da publicidade, através de e-mail marketing, através de N ferramentas que a gente pode utilizar nos dias de hoje. Eu acredito que o marketing digital ele gera uma capacidade de multiplicação que extrapola qualquer barreira física, qualquer tamanho de empresa. Então, eu posso ser uma única pessoa, como eu posso ser uma mega corporação com milhões de empregados ou funcionários,
e eu ter a mesma grandeza e o mesmo nível de alcance em ambas as situações. Quando a gente entende atualmente de a forma fragmentada que o marketing digital tem se constituído, é que fica o desafio, né, dessas pessoas versus essas corporações em relação ao que é certo e o que é errado, qual é a melhor estratégia para cada uma delas. Hoje fica muito mais difícil de responder essa pergunta, e de excluir uma determinada ação, e priorizar outra, diante do nível de fragmentação em que nós chegamos. Então, é como se eu tivesse colocando uma empresa, uma pessoa, uma corporação em um ambiente em que ela está cega, vendada. Mas quais são os caminhos diante de tantas vozes que eu estou escutando que eu devo seguir? Onde é que eu vou me esbarrar e onde é que eu vou conseguir andar em linha reta? É um grande desafio. Ele elucida aqui várias outras questões, mas o mais importante que eu entendo, na minha concepção, é que é um caminho sem volta. E que é um caminho sem volta e que se você não estiver ali dentro, provavelmente o seu nível de desenvolvimento enquanto empresa vai se tornar limitado. Sim, é muito interessante isso que você falou, porque muitas empresas não usufruem, né, do marketing digital realmente por medo ou falta de conhecimento, mas realmente, como você falou, é um caminho sem volta. Todas as empresas elas têm que estar na internet e que as pessoas elas realmente não tenham medo, porque até para pessoas que têm conhecimento, até para grandes corporações, tudo é teste, tudo é experimentação, né? As coisas são muito voláteis na internet, tudo muda, as diretrizes mudam, o mercado muda e você tem que se adaptar. Então, tanto se você está começando agora, ou se você já tem experiência, você tem que ser adaptável. É engraçado porque eu não sei se vocês têm essa impressão, mas parece que as empresas que surgiram depois da internet, elas são muito mais nativas a fazerem isso do que grandes corporações que já existem há muito tempo. Total. Se adaptar. Né? Parece que é muito mais fácil para uma empresa entrar nesse lugar e se destacar na internet de forma orgânica ou usando alguma estratégia quando ela já está nesse caminho. Sim. Mas quando é uma grande corporação, enfim, ou que já existe há muito tempo, parece muito mais desafiador ocupar esse lugar, né? Por que vocês acham que isso acontece? Eu acredito que seja muito pela cultura, né, de uma empresa, realmente atualizar conhecimento realmente não é tão difícil. Você pode realmente dar conhecimento para os seus funcionários, mas mudar o dia a dia da forma como ele sempre trabalhou é um processo um pouco mais complicado. Sim. Realmente você falou isso, a primeira coisa que veio na cabeça foram os bancos, né? A gente vê uma crescente de bancos digitais aparecendo na pandemia e realmente foram bancos que cresceram numa velocidade imensa, enquanto a gente vê certas instituições financeiras mais tradicionais que até hoje, mesmo com todos esses bancos dando certo, tem uma certa dificuldade de evoluir, de fazer aplicativos, de atuar na internet. E a gente vê que, como sendo esse um caminho sem volta, se você quer estar páreo a páreo com essa galera, você tem que realmente evoluir o mais rápido possível. É uma zona de conforto muito grande, na verdade, que as empresas acabam ficando e que jamais deveriam ficar numa zona de conforto dessa, né? Porque é isso, todo mundo vai para frente, vai ficar lá atrás, vai perder assim o fio da meada se ficar para trás. Eu acredito que o marketing digital, com o nível de mudanças que a gente vivenciou, que o mundo vivenciou em estratégias digitais e puxando aqui para o tempo em que eu vivi isso de uma forma lúcida, eu posso dizer que fazem uns 20 anos, eu vi muito uma cultura de experimentação, né? Eu vi muitas coisas grandes crescerem dentro da internet, vários modelos de negócio crescerem, e 1 ano e meio depois todos eles caírem. Então, teve épocas de portais em que eu tinha que fazer uma publicidade tradicional ali para poder aparecer, e isso funcionou durante um tempo, mas logo depois se esgotou. A velocidade com que o mundo muda, né? A forma de consumo dele
de tudo que é colocado ali é tão rápido, é que essas coisas caem. E a gente vê toda a crescente depois de uso de redes sociais, de dar voz ao usuário, né, de internet também, que foi outra grande quebra de paradigma. Da própria produção de conteúdo que a gente viu ali começar de uma forma muito orgânica ali no YouTube, em 2008, 2009, principalmente depois da aquisição do Google. E essa cultura de experimentação, ela sempre foi o que regeu ali a internet. Se você parar para pensar quantas vezes as ferramentas do Google foram lá e mudaram de nome. Né? Quando todo mundo achava que se existiam máximas de que eu não posso mexer numa logo de uma mega corporação porque ela já está ali na mente de todo mundo. Vocês se lembram exatamente como era a logo do Google? Talvez não, muita gente talvez já tenha esquecido isso. A gente foi lá e fomos colocados à prova, né? Todas essas grandes verdades. E todas as novas soluções que aparecem, certo? Tendem, eu acho que a gente tem que entender, e as pessoas têm que entender como um todo, as grandes corporações, como pequenas empresas, que provavelmente a estratégia que você está usando hoje não será a estratégia que você vai ter que usar daqui a 1 ano e meio, que não será a estratégia que vai ser utilizada daqui a 3 anos. Nós não sabemos quais serão essas estratégias. Nós não sabemos o que surgirá de novo. Mas cabe a nós, e quando eu falo aí nós, eu falo como sendo uma empresa, uma corporação, incorporar a minha cultura de adaptabilidade ao meio em que eu vivo, acima de qualquer coisa, senão eu deixo de existir. Super. Total. É engraçado falar isso porque, tipo assim, a gente pensa logo em rede social quando a gente fala de marketing digital, é inevitável. E assim, tipo, eu lembro quando eu comecei a usar a internet, existia o Orkut. E aí depois veio o Facebook, né, o Orkut ficou obsoleto, aí veio o Facebook ficou obsoleto, veio o Instagram tá ficando obsoleto, veio o TikTok. E aí falando dessa resistência das empresas, tipo assim, eu vejo muitas empresas dizendo que tem resistência em fazer TikTok ou em entrar no TikTok. Sendo que, tipo assim, cada vez mais o consumidor está no TikTok. Tipo assim, se a geração Z atualmente é a principal consumidora, né, de negócios, enfim, ela está no TikTok, então por que a minha empresa não vai estar no TikTok? Né? Então, assim, quando a gente fala de rede social, a gente vê esse panorama de forma, assim, muito escancarada. Mas marketing digital não é só rede social, né? Tipo, é muito além. Então, assim, para além das redes sociais, o que é que uma empresa pode fazer para se destacar utilizando o marketing digital? Olha, utilizando o marketing digital, o que é que uma empresa pode fazer? Primeiramente, investir em SEO, né? O SEO, né? Para quem não sabe, para quem está pegando esse podcast realmente não desconhece do assunto, ele é a otimização dos mecanismos de busca. Hoje todo mundo utiliza os mecanismos de busca para procurar um serviço, procurar um produto, né? E é de extrema importância que uma empresa saiba como se posicionar na internet, né? O público que ela quer alcançar, como alcançar esse público. E através do SEO isso é possível. No caso do SEO local, né? A gente vai trabalhar a questão da proximidade da empresa com o cliente, né? Quando você procura esse cliente, quando o cliente te procura, no caso, perdão, procura um serviço, procura um produto e te acha como uma possível empresa a qual ele vai comprar algo, usufruir de um serviço. E então é importante que a empresa esteja na internet de forma correta, com as informações corretas, atuando de forma correta, ou seja, ela, além de oferecer um bom serviço para o usuário, ela tem que estar presente para ele, né? Respondendo avaliações, respondendo o chat, estando em contato com aquele usuário. Outra coisa que pode acontecer, né, que essa empresa pode utilizar, é a questão da publicidade, do e-mail marketing. O que mais, Abel? Eu vejo muito que as empresas também têm, e é uma grande tendência, né, para o ano de 2023, é a produção de conteúdo próprio, né? E isso valida a empresa em diversos níveis, né? Tem contabilidade ajudando também em técnicas de SEO. Gera autoridade, né? Autoridade, reputação. E fazer isso daqui que a gente está fazendo
pode fazer com que várias pessoas entendam essa empresa como uma empresa que não está ali preocupada apenas, né, com resultados finais, mas fazendo parte de um ecossistema ou de algum assunto que eu me identifique, né, e essa atração seja gerada a partir disso. Quantas vezes eu já tive isso, né, essa experiência de começar um relacionamento com a empresa pelo digital, né, e essa empresa ter uma estrutura física, né, e quando eu chego na estrutura física para conhecer a estrutura física, nossa, é só isso. Então, assim, são dois retratos tão distantes, né? Eu comprei uma camiseta, uma época dessa, numa loja que aqui, né, da região em que a gente habita, e que eu vi que ela tinha 350 mil seguidores, né, na rede social dela. E quando eu vi, era uma loja de 6 metros quadrados. Nossa, né? Então, é para a gente conseguir entender, né, que olha só os limites completamente quebrados, né, que isso proporciona, que ela só conseguiu através do digital. Mas voltando aqui ao assunto, não me perdendo, eu acredito muito na produção de conteúdo, atrelado também, obviamente, aos meios pagos, e atrelado também às técnicas de SEO, né, de otimização de motores de buscas, para que eu seja encontrado quando alguém estiver procurando por aquele assunto, produto ou serviço ao qual eu me coloco como autoridade, né? É como se eu tivesse, então, uma instância que é minha própria, da produção de conteúdo. Quem faz sou eu, empresa. O meu site é meu site no meu domínio, e eu tenho total dominância sobre o que vai entrar ali. De um outro lado, eu tenho toda a parte de anúncios pagos, anúncios patrocinados, em que eu vou fazer com que esse conteúdo próprio que eu tenha alcance um determinado nível, quantidade ou desenho de pessoa ali que eu fiz. E uma última instância, que é eu fazer com que esse meu conteúdo próprio seja encontrado de uma forma orgânica. Eu acho que o que a gente viu aí em comum é que se eu não tiver um conteúdo próprio, eu não vou ser encontrado de forma alguma. Sim. Com certeza. Eu acho que vindo disso, puxando disso, como a gente mesmo fala, é um conteúdo orgânico, tipo, vivo, de certa forma, né? Sim. As pessoas se relacionam com pessoas. Por mais que exista um relacionamento empresa-pessoa, não deixa de ser pessoas. Sim. E é comprovado já que as pessoas querem estar relacionadas, elas se identificam mais quando elas têm essa imagem mais humana, né, da empresa. Né? E acredito que o SEO vai muito disso. Você não é só uma questão de estar ali fazendo um checklist do que você tem que entregar porque é o mais recomendado. Às vezes tem certas estratégias que não vão funcionar para todo mundo, porque aquele seu nicho, aquele seu produto, a sua empresa, ela realmente vai estar se comunicando de uma forma muito específica com o seu público. Então, é uma série de estratégias que são adotadas que se desenvolvem internamente, né? Claro, existem as boas práticas, com certeza. Realmente é pensar no público, pensar nesse relacionamento com o cliente. Eu mesmo já me deparei em alguma situação onde eu precisei comprar algo e 2 opções, uma empresa que eu conhecia mais, que eu já tinha um relacionamento, que eu já tinha visto publicações, até dando dicas, textos que não tinham intenção nenhuma sequer de vender um produto, que isso gerou um relacionamento, gerou uma confiança. Era um produto que era mais caro? Era, mas ali me gerava mais segurança. Então, eu optei por aquela empresa. Então, hoje em dia, cada vez mais o relacionamento da empresa com o cliente é de extrema importância, porque cada vez mais as empresas têm que fazer o seu produto, o seu serviço pensando no cliente, não necessariamente na sua identidade, como você está, porque as coisas mudam muito rápido, são muito voláteis. Muitas empresas não estão no TikTok e devem estar, porque muito provavelmente o seu público está lá. Então, é pensando no seu cliente, é pensando nos leads que podem ser gerados lá. Eu acho que quando a gente fala, vocês estavam falando, eu só lembrei de um ensinamento de marketing que é básico, assim, dos últimos anos, né? Dessa coisa do marketing 4.0, que é, tipo, se uma empresa não gera comunidade, se ela não constrói uma comunidade, então ela fica obsoleta, ela sai de cena, né? Tipo assim, se você pesquisa por alguma empresa ou algum produto na internet, provavelmente as primeiras
empresas ali fora dos anunciantes vão ser empresas que constroem muito bem essa comunidade, né? Que já tem uma construção muito longínqua, sabe? Tipo assim, não tem como fugir disso, sabe? Se você não constrói a sua comunidade ali com o seu público, com os seus clientes, com os seus consumidores, então realmente você acaba não só perdendo no marketing digital, mas perdendo no marketing como um todo mesmo. Entre outros milhões de benefícios, né? Quando a gente Total. para pensar que a partir do momento que você cria uma comunidade, em que você tem essa interação com o seu público e você cria talvez essa lealdade com o seu público, você também está meio que por extensão fazendo com que aquele seu público também faça esse marketing, essa publicidade por você. Sim. Né? Mas essa questão tem que começar de algum ponto, né? Isso aí às vezes demora muito tempo até você criar essa sua comunidade, né? Mas as pessoas precisam seguir também certas estratégias. Então, eu queria saber de vocês o que vocês acham. Primeiro, o que pode diferenciar, né? O que uma empresa pode recorrer para se destacar no mercado, se destacar da concorrência, certo? E o porquê é tão importante elas também aplicarem isso em diversos canais, né? Por que elas têm que estar em todos os lugares? Bom, para a empresa se destacar, né? Se destacar principalmente frente aos seus concorrentes, como eu falei aqui anteriormente, a gente tem aí esse tripé aí do conteúdo, do pago e do orgânico. Se eu não tiver tão capitalizado, vamos assim colocar aí numericamente uma estratégia mais realista. Se não tiver tão capitalizado, talvez eu não consiga bater de frente com a minha concorrência em anúncios patrocinados. Quais os outros caminhos que eu posso seguir, né? Então a gente falou aqui da construção de uma comunidade, mas aqui a gente vai falar mais especificamente da importância do SEO local, né? O que é o SEO? Na verdade, a gente aplicamos várias técnicas ali para fazer com que você melhore o seu ranqueamento em um motor de busca. Seja para o seu site ser encontrado, seja para os vídeos de conteúdos que você produz serem mais facilmente encontrados dentro do YouTube, seja para o meu endereço físico ser mais encontrado quando alguém busca um produto ou um serviço dentro da área geográfica em que eu atuo. Qual é o valor disso, né? Quanto isso custa? Isso custa capital intelectual, né? E aí, quando eu coloco esse capital intelectual, eu posso sim estar lado a lado com aquele meu concorrente que é mais capitalizado que eu. É como se fosse um hack, como se eu estivesse cortando ali o caminho com um pouco mais de inteligência e um pouco mais de técnica e não simplesmente pagando para estar ali à frente. Não é um pay to win, né? É outra vertente. E aí, quando a gente fala de tudo isso, é como se a gente estivesse falando de uma criança que precisa estudar, né? Estudar para passar ali, ficar ali à frente, tirar boas notas, ficar melhor posicionada aí dentro de uma prova, de um concurso ou alguma coisa do tipo, né? Eu preciso de tempo, eu preciso de dedicação, eu preciso aplicar uma série de técnicas que eu aprendi para conseguir estar melhor posicionado. SEO local. Eu posso fazer com que uma empresa pequena consiga se posicionar melhor e à frente de grandes marcas, aplicando todas essas técnicas, aí, todos esses critérios, gerando assim um hack diante do mecanismo de busca para que ele entenda que esse local é mais relevante que o local do vizinho. Se isso for aplicado com rigor e com disciplina, os benefícios aí são imensuráveis. E eu posso fazer com que essa loja de 6 metros quadrados consiga atingir aí patamares antes inimagináveis. Eu acho que só para deixar bem visual o que a gente está falando, quando a gente fala de ranqueamento nesses mecanismos de buscas, parecem palavras muito grandes, Sim. né? Talvez as pessoas não consigam visualizar. Mas assim, sendo bem claro, quando eu faço uma pesquisa no Google, por exemplo, tipo assim, computadores, porque eu quero comprar um computador, vão aparecer ali para mim diversas opções. Então, assim, ranqueamento seria, tipo, a primeira opção que aparece, a segunda opção que aparece, a terceira opção que aparece, e por aí vai. E aí vale a gente trazer também a informação que o Google dá
de que cada vez mais os consumidores só clicam nas primeiras opções. Por isso que é tão importante você estar ali no primeiro lugar, no segundo lugar, no terceiro lugar. E o SEO local é justamente quando o Google ou qualquer outro motor de busca também leva em consideração a localização que você está presente, porque ele vai ali te indicar uma coisa perto de você. Tipo assim, se eu estou procurando um restaurante perto aqui da onde a gente está, ele não vai me mandar para o outro lado da cidade para eu ir para um restaurante do outro lado da cidade. Sim. Ele vai tentar me mandar para os restaurantes mais perto de mim. Mas não é só a localização que vai ser importante, Exatamente. né? Vão ser as avaliações, vão ser as fotos, enfim, tudo. Nem sempre o mais próximo é o mais relevante. A gente Exatamente. tem uma série de fatores que são levados em conta para uma empresa estar em primeiro lugar no SEO local. Proximidade, consistência, quantidade de avaliações, preocupação com o cliente, respostas, tempo, né, que eles estão na plataforma. Sim. Então, ter esse trabalho constante de estar sempre atualizado, de estar sempre se importando com o cliente, usando as métricas certas, usando os termos certos, utilizando o SEO da sua melhor forma, desse jeito uma empresa se torna um grande potencial. Sim. Ela pode se perpetuar ali durante um bom tempo nessas primeiras posições e não precisar ter que fazer nenhum investimento financeiro grande, como anúncios, para ficar ali nessa posição. Eu acho que é legal também a gente entender os momentos de consumo. Quando a gente fala aí na comunidade, na construção de comunidade, a gente entende que eu mantive um relacionamento com certa marca, com certa empresa, porque eu gosto ali do que ela produz, né? Mas nem sempre esse vai ser o meu momento de ter uma interação de compra ou de consumo com essa empresa. Quando a gente fala em estratégias de mídias sociais, e desses anúncios que aparecem também em muitas estruturas de redes sociais, talvez a gente esteja falando com pessoas que não estejam no momento de compra, né? Estejam ali no momento de relaxamento ou simplesmente estejam vendo conteúdo, né? Mas quando eu vou para esse momento e o momento em que o SEO tem impacto, eu não estou ali sendo uma plateia, eu estou ali sendo protagonista. Fui eu que digitei ali, fui eu que falei o que é que eu quero buscar, né? Ou seja, estou em um momento diferente, um micro momento em que eu quero tomar uma ação, que isso partiu de mim. Se eu for encontrado nesse momento, se a minha empresa, né, for encontrada nesse momento, a possibilidade de conversão e de atração dessa pessoa cresce substancialmente. Sim. Ambas as estratégias são importantes. A gente só tem que entender que elas têm que andar em paralelo, certo? Sim, eu tenho que me relacionar com a marca que eu consumo, mas eu posso só dar um like ali naquele momento. Em outros momentos, esse like pode sim ser convertido em um movimento de compra, mas menos. Porém, quando eu faço ali uma busca direta por algum produto ou serviço, a coisa é diferente. Tá diferente e eu acho que todo mundo entendeu aqui o que eu estou querendo dizer, né? Eu quero isso, vou atrás disso. O que é que o mecanismo de busca, o que é que essa busca está me entregando diante disso que eu quero. E o mais legal, assim, que a gente pode trazer é que agora todo mundo tem um smartphone. Então, assim, se eu pesquiso no smartphone quando eu tô na rua, então é muito mais fácil eu ir comprar, eu ir num restaurante, eu ir, enfim. Se eu tô pesquisando ali e vai me aparecer uma gama de resultados de empresas que estão perto de mim, então provavelmente é muito mais fácil eu realizar uma ação naquelas empresas ali, naqueles resultados que vão aparecer para mim, né? Sim. Sim. Por favor. Ele falando em relação à pessoa que ela tá no ímpeto de comprar, ela tá no momento dela de compra, e aí me veio na cabeça o quão a gente evoluiu do algoritmo interpretar o que a gente está querendo realmente buscar, né? Antes as pessoas colocavam palavras-chave, até na busca, né? E a interpretação ela nem sempre era tão precisa. Hoje a gente tem um algoritmo super preciso, super eficiente, que entende não só as palavras que estão ali descritas, mas também todo um contexto de uma frase que você pode estar pesquisando. Então, ter muito material na internet, ser encontrado em vários diretórios, ajuda cada vez mais essa empresa a ter uma assertividade maior com aquela busca. Sim. Em vários momentos também da jornada, né? Porque a gente sempre fala da jornada do cliente, o tradicional funil de vendas, né? Sim. Só que com tanta evolução, assim, principalmente no meio digital,
O funil de vendas tradicional, ele ainda se aplica, claro, mas ele não está sozinho, né? Hoje a gente também, aquela coisa que a gente fala que é o marketing 360, né? Existem diversas etapas na jornada de compra do cliente. Às vezes o cliente vai comprar um negócio que é ali da sua empresa ou vai adquirir tanto um produto quanto o seu serviço ali daqui a um ano, mas você tem que estar presente ali sempre ali lá no fundinho, né? Tem que estar aparecendo de alguma forma. Quando ele pesquisar algo semelhante, você vai estar lá, e quando ele finalmente quiser ir atrás do que você está oferecendo, aquilo ali já vai estar na cabeça dele. Uhum. Se ele não te encontrar de primeira, assim, realmente, se ele já não tivesse visto antes, né? Então, esse marketing 360 que a gente fala as empresas têm que lidar com ele dessa forma, de tendo diversos conteúdos, abordando diversos momentos, né? E ter essa noção de que não termina quando finalmente vai acontecer essa compra, né? Essa questão de você estar ali também, depois que o seu cliente comprou, ele pode comprar de novo, você não pode só largar a mão dele. Já consegui vender, pronto, acabou. Não é isso, né? Você quer que ele retorne, né? Então, diversas estratégias que passam exatamente pelo SEO, né? Tentando ser ali o favorito do Google, digamos assim, né? Para aparecer ali no topo, né? O que vocês, assim, de experiências que vocês já tiveram, assim, nessa questão, tipo, clientes que tiveram talvez um estalo, assim, né? E eu tenho uma pergunta falando em clientes que tava na minha cabeça. Acho que é uma pergunta que talvez o Abel escute muito dos clientes dele, das empresas que entram, que contratam e querem investir em SEO. Se eu sou uma pequena ou uma média empresa e quero investir meu dinheiro ali para ter um resultado a curto, médio e longo prazo, é melhor eu investir em SEO, porque, enfim, vai ter um custo, né, na produção de conteúdo, para otimizar a minha presença, ou é melhor eu investir mesmo em publicidade, em ads, em uma propaganda ali no Google, no Facebook, enfim? Uma boa pergunta. Eu acho que uma orientação geral que nós temos é que, se você quiser investir em SEO, né, e ter esses resultados orgânicos, a coisa não acontece do dia para a noite. Uhum. E sim, se demanda tempo. Se eu quiser um resultado imediato, é melhor que eu faça, sim, anúncios, né? Porém, é uma faca de dois gumes, né? Eu escuto de muitas empresas que eu fiquei dependente de anúncios. Fiquei dependente, boa parte do meu faturamento vem disso. Porém, os anúncios têm uma gangorra aí de valores de um mês para o outro, com sazonalidade, e às vezes esse mesmo dinheiro que eu invisto vai me trazer 2x, certo? E no outro mês eu invisto esse mesmo dinheiro e eu trago X, e no outro mês eu trago meio X. Porque o custo de palavras-chave, o custo de cada clique é muito flutuante. Dependendo do segmento, é extremamente flutuante. É um leilão, né? O pessoal tá quase se agarrando pelo pescoço, né? Pra pegar as palavras. E assim, é uma certa guerra, né? Assim, é um pouco complicado. Eu gosto de fazer um paralelo ali do trabalho de SEO com uma dieta, com atividade física, com algo do tipo, em que eu tenho que ser constante. E essa constância, quantas vezes a gente não já viu, por exemplo, uma pessoa que sofre com efeito sanfona, aí o nutricionista chega para ele e diz: é porque você não pode emagrecer muito rápido, porque senão, se você alterar um pouquinho a sua alimentação, você vai ganhar o mesmo peso muito, muito rapidamente. Você tem que emagrecer devagar. Sim. E você tem que ser perseverante nesse emagrecimento, para lá na frente você chegar num platô e se estabelecer dessa forma. Então, é isso, né? Quem paga, por exemplo, um personal trainer e fica ali 1 ano com ele treinando, no dia em que você dispensa o seu personal trainer, você não vai acordar no outro dia com o corpo que você tinha 10 meses antes, né, do início do trabalho. É como se fosse dessa forma, né? Esse trabalho de SEO, ele exige essa continuidade, ele exige essa constância. Porém, não é isso que nos é ensinado, não é o caminho mais fácil. Assim como tudo na vida, assim, que você quer conquistar, tem uma série de desafios aí que são colocados, mas eu acredito que os benefícios são maiores, principalmente se você, de fato,
quiser se perpetuar como um grande player digital. Eu não sei vocês, mas quando eu faço uma pesquisa, eu ignoro os anúncios que aparecem pra mim e eu vou nos resultados orgânicos, porque eu acho que eles são mais confiáveis. Sim. Então, assim, eu sempre confio nas empresas que estão depois do anúncio. Sim. É muito, assim, comum, né? Tem pesquisas, inclusive já foram Sim. isso aí, bem local mesmo, Brasil, a nível Brasil. As pessoas já estão entendendo que quem está pagando para aparecer ali não necessariamente é a melhor opção, Sim. né? Pode ser que sim. Claro, como o Abel tinha dito, o orgânico e o pago, eles caminham juntos, né? Mas aí é que tá. Por que a gente tem que investir realmente no orgânico? Porque é o que fica, né? É o que fica, É o que fica na cabeça da pessoa. No caso, quem se beneficia mais desse do Ads, né? Quem se beneficia mais da publicidade paga são são empresas que já estão na cabeça das pessoas, que as pessoas já têm um relacionamento. Então, em períodos em que elas precisam vender mais, realmente investem mais nisso, elas simplesmente colocam lá como primeira opção para, opa, eu já conheço essa empresa, ela é a primeira opção, eu vou comprar nela. Mas dificilmente uma empresa que não é conhecida, né, da pessoa que está pesquisando, ela vai ter preferência sobre uma pesquisa orgânica. Total. Não, assim, é um assunto que pode parecer muito complexo e, de fato, porque eu acho que lida muito com esse fator humano, né? Sim. E com tendências mudando o tempo todo. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é importante que as empresas entendam que não precisa entrar de cabeça em uma vez só, né? Existe essa construção, né? E é um trabalho que a Hub Local faz, né? Muitas vezes um cliente que pode chegar, ele não necessariamente já está implantado, ele não está em todas as plataformas, não está... Quando muito está no Instagram, tem o Google Meu Negócio, né? E aí, eu queria perguntar, né? Um fato curioso, talvez, que vocês possam compartilhar, se já aconteceu alguma vez, talvez o Abel, que está mais na parte de vendas, de algum cliente ter esse estalo de, poxa, realmente, por que eu não estava nos outros lugares? Não sei, talvez uma clínica, por que eu não estava no Doctoralha? Ou, enfim, assim, algum caso interessante que dê para compartilhar. Sim. A gente tem Na verdade, assim, esse estalo de por que eu não estava não é tão comum. Mas tem uma outra situação que eu acho que é bem mais comum, que é o seguinte... eu sei que eu preciso estar, mas eu não consigo estar, não consigo criar. Não sei como como é que eu estar. faço, eu não sei como é que eu faço, me ajude. É uma coisa um pouco repetitiva aí que a gente escuta em relação ao Apple Maps. O Apple Maps é um mapa que ele não é tão simples, né, de ser criado um registro nativamente. As pessoas entendem que por a Apple ser uma marca muito grande, que todo aquele conteúdo é da própria Apple e ela tem que ir até a Apple, né, para abrir um registro. Não é exatamente assim. Há algum tempo, em 2019 para 2020, a Apple meio que deu não quero mais criar registros, eu vou importar conteúdo de terceiros e vou priorizar esse conteúdo, que são, no caso, duas plataformas que nós trabalhamos, né? Que é o Yelp e o Foursquare. Né? Então, hoje, a maioria dos endereços que aparecem ali para quem tem um iPhone no mapa nativo, Apple Maps, vem dessas duas, desses dois diretórios, né? Desses dois mapas. E existe, sim, muito essa grande dificuldade de como é que eu faço, já tentei, não consegui, tentei lá atrás, direto com a Apple, não consegui nada, me mandavam um código que expirava em 5 minutos, me ajudem, por favor. E a gente ajuda eles nisso. Agora, um outro fato curioso, agora me veio outro à mente, que é esse estalo. Pronto, vamos lá. Pronto, o estalo é bem legal. Esse aqui é com concessionárias. Mercado automobilístico. Que é o seguinte: você vende carros com GPS integrado ali no multimídia, né? Qual eu consigo te achar se eu fizer uma rota pelo multimídia do carro que você vende. Vamos supor que eu comprei um carro com você, que tem multimídia. Quero voltar para fazer uma revisão. Fui ali no próprio GPS do carro e fiz uma busca direta pelo nome da sua empresa, onde eu comprei o carro. Eu lhe encontro. Ai, meu Deus.
Pois é, né? Então, esse é um estalo que dá um certo impacto, de fato, porque É o próprio produto. é o próprio produto. É assim, casa de ferreiro, espeto de pau, completamente. É um pouco até... Tem gente que se constrange, às vezes, com algumas situações em que a gente expõe, certo? Você fica constrangido mesmo, né? Que, nossa, não sabia. Mas é bom para acordar também, digamos assim, né? Entre aspas, acordar, né? Que a pessoa entende que tem muita integração que às vezes a gente não tá no consciente coletivo, né? Até coisas básicas, assim, tipo, eu fui comprar um bolo de aniversário essa semana, na segunda-feira. E aí eu fui comprar num lugar que eu já conhecia, mas eu fui colocar no Maps pra saber a melhor rota de chegar. E aí colocou pra eu ir pra um lugar que não era o lugar que eu deveria ir. E aí eu achei super estranho. E aí depois eu descobri que ele me mandou para um antigo endereço da doceria. E no novo endereço, quando eu escrevi direitinho o novo endereço, porque eu tive que pegar no Instagram, porque no Google tava o endereço antigo, tive que pegar no Instagram o endereço atual pra colocar no Google, pra colocar o mapinha, né? As fotos que estavam eram as fotos do antigo endereço. Então tava, tipo, tudo super confuso. Pra eu achar, foi uma confusão. Tipo assim, eu só fui mesmo continuar comprando lá porque eu já tinha feito a encomenda do bolo. Porque se não fosse o caso, eu teria, tipo, ignorado. Ou teria ido procurado outra empresa. Porque, tipo assim, foi assim, eu perdi tempo. Cansativo, né? Foi super cansativo e tal. E assim, acho que às vezes, quando a gente vive isso na prática, que a gente vê realmente a importância de estar num mapa, enfim, porque parece algo que, tipo, não é tão importante eu estar no mapa. Só que não, tipo, é muito importante sim eu estar no mapa. E aí, tipo, como assim, vocês devem ter essa experiência mais viver essa experiência, né? Tipo, como é que a empresa é colocada dentro de um mapa, assim? Como é que realmente acontece esse processo? Então, a empresa, primeiro ela precisa criar uma estratégia, né? Ela precisa criar uma estratégia de atuação, utilizando os termos certos, conhecendo o seu público, conhecendo os serviços que ela quer evidenciar, colocando todas as informações de forma correta, Sim. Endereço, localização. Quando o endereço quando a empresa for localizada dentro de um outro ponto comercial, por exemplo, um prédio, um shopping, colocar também essa informação, colocar também informações de unidade. Recentemente eu também passei uma situação super similar, onde eu precisava ir num supermercado, encontrar uma amiga, e tinham 3 supermercados a mesma empresa, tinha 3 unidades na mesma avenida. E a gente sabe que as pesquisas online, as pesquisas que a gente faz nos mecanismos de busca são super rápidas. Então, você vê a informação que está ali primeiro, né? Então, você vê lá o nome da empresa, você não vê qual a diferenciação entre uma unidade e outra. Sim. Você só vê a avenida lá e vai. Então, eu errei 2 vezes. Meu Deus. E o terceiro era o correto. Então, é importante que todas as informações estejam de forma correta, como até as fotos da unidade, a foto da fachada, o pino no lugar correto, os produtos e serviços lá, todos cadastrados. A segmentação é de extrema importância, saber o segmento certo para colocar, né? E tudo isso como o próprio Abel falou, conhecimento. Sim. Né? É você realmente saber como atuar dentro do SEO local para a pessoa que está pesquisando melhor te encontrar. Sim. E aí eu tenho que fazer um apelo, enquanto pessoa física. Diga. Empresas, por favor, atualizem os dados de vocês. Sim. Em mapas. Né? Pino, gente, o pino. Atualizem, porque quantas vezes eu, enquanto consumidor, né, também já passei inúmeras vezes por esse tipo de situação. Muito frustrante. Adoro ir na farmácia, achar Disneylandia, assim, de vários produtos, vários rótulos, adoro. Mas quantas vezes eu não já bati numa farmácia fechada, mas que estava ali com horário de funcionamento, como se estivesse aberto, normal. Sim. Pior. Quantas vezes aí rotas erradas foram traçadas? Número de telefone. Número de telefone, olha, Exato. só quero uma informação, só quero saber se vocês têm esse negócio aí, eu não quero. A gente falando sobre a importância do orgânico, mas existe uma coisa muito importante no orgânico, que é consistência e manutenção. Você consegue chegar num patamar com o orgânico, sim, mas você precisa ter consistência e manutenção nos seus dados.
realmente isso tudo faz parte de como você está tratando o seu cliente, porque o cliente está procurando constantemente a informação a você. É verdade. É a diferença entre você ser escolhido e realmente conquistar aquele cliente, ele ir até você, e a diferença entre aquele cliente nunca mais querer saber de você. Gente. É muito grave isso. É uma linha muito tênue, né? Assim, uma mera informação errada pode fechar as portas para sempre e eu nunca mais querer ter uma experiência com aquela marca. E cada vez mais a avaliação é ouro, viu? A avaliação é ouro. A experiência do cliente é um negócio extremamente importante. Porque as pessoas querem receber recomendações, né? Essa é a grande questão. Se alguém te recomenda alguma coisa, um amigo e tudo mais, beleza. Se aquela pessoa gostou, eu vou atrás também, né? Só que as pessoas, agora, no online, quando as outras pessoas fazem essas avaliações, aquilo parece que dá mais... dá mais confiança para quem está buscando, né? Total. E o Google valoriza isso muito, né? Hoje é a experiência de usuário, né? Então, ele quer saber da avaliação. O usuário é rei, gente. É rei. O usuário é rei. Quem aprova as coisas, digamos assim, quem aprova o produto é o cliente. Sim. E se o seu cliente não está ali aprovando, então, inclusive, isso é outro apelo, né? Diga assim, incentive os seus clientes a avaliarem. Ele, no momento da compra, ele está felizão ali, tipo, avalia aqui a gente. Sim. E depois responda a avaliação também, né? Mais uma coisa que tem que ser uma constante, né, nas empresas. Constância, né? Então, o que custa? Vai dar trabalho. Todo mundo que entrar daqui no estabelecimento, eu pedir uma avaliação. Mas você vai ter tantos benefícios se você fizer isso. Aplique um pouquinho de disciplina na sua vida para você ver. E aí o resultado orgânico, ele chega a médio prazo, mas a gente consegue dar uma encurtada boa nesse prazo, se houver esse rigor. Ei, gente, mas eu tava aqui pensando. A gente falou de atualizar todas essas informações, e, enfim, e de não fazer isso só no Google, né? Mas para o empresário que fazer tudo isso sozinho, sabe? Tipo, eu tenho que atualizar no Google, mas eu tenho que atualizar em outras plataformas que talvez eu nem conheça. Ou então um empresário que tem uma rede de empresas e ele tem que atualizar para todos os pontos de venda a todas essas informações em todos esses lugares. Tipo assim, não parece muito prático fazer isso sempre, constantemente, né? Então, assim, como é que a gente consegue resolver isso, assim? Como é que a tecnologia pode ajudar essas pessoas a fazerem isso de forma mais automatizada, de forma mais eficaz mesmo e mais assertiva? E não somente várias plataformas, né? Quando você tem várias lojas. Exatamente. Tipo, se você é uma rede de farmácias, como a gente falou aqui, tipo, que tem vários pontos de venda na cidade, porque hoje em dia aqui em Fortaleza tem farmácia em toda esquina. Né? Tipo, a farmácia, açaí e academia tem em todo lugar. Então, assim, como é que eu atualizo isso o tempo todo, sozinho, em diversos lugares, em diversas plataformas? Como é esse processo, gente? Gente, Hub Local. Hub Local. Hub Local, gente. Hub Local. Este podcast é um oferecimento da Hub Local. Hub Local. Você não atualiza, né? Na verdade é essa. O que na prática acontece é que muitas vezes é mais fácil para uma empresa pequena ter esse acompanhamento do que para uma empresa grande. Então, acaba sendo uma despadronização coletiva quando a gente vai para megacorporações, né? Então, quando a gente fala aí de uma rede de eletro, de farmácia, de supermercado, que seja nacional, é muito mais natural que as informações sejam mais desatualizadas e mais desorganizadas, justamente discrepantes às vezes. Discrepantes, antigas. Um tempo desses, eu vi eu fechei com um cliente muito grande da gente, né? Um cliente que tem mais de 200 unidades, em que eu dei um print, numa busca rápida, mostrando que a foto principal que aparecia no card dele, em mais de 10 unidades, era a foto de estamos fechados por conta da pandemia de Covid-19. Isso foi no final de 2022, a publicação era de abril de 2020, como a foto principal. Só que se eu não clicasse para ver que a publicação tinha sido feita em 2020, eu só veria um letreiro bem grande: estamos fechados, as lojas não estão funcionando. Então, olha só, né, o nível de problemas que isso pode causar diante de milhares. Muita gente fez. Já que a pesquisa super rápida, a pessoa olhou,
E passou. É catastrófico. Olhou e passou. Então, você acaba na prática não fazendo. Então, para isso, a gente precisa sim de uma plataforma. A Hub Local tem exatamente esse tipo de solução em que eu consiga atualizar massivamente e fazer todo esse trabalho de SEO local em 10 mil locais ao mesmo tempo. E não apenas só de Google, né? Não apenas só de Apple Maps, mais de 50 plataformas ao mesmo tempo, né? E aí é importante dizer que sim, certo? Existem várias plataformas, né? Então, isso é uma das abordagens em que a gente tenta desmistificar bastante nas nossas reuniões comerciais, né? Nós trabalhamos com isso, nós sabemos que existem vários mapas, vários diretórios, várias listas, que o iPhone utiliza um mapa, que o Instagram utiliza outro, que o WhatsApp utiliza outro, que o GPS do carro utiliza outro, e todos esses que eu falei não são o Google. E é importante estar em todos. E é importante estar em todos, porque eu acabei de citar várias ferramentas que são globalmente utilizadas por inúmeras pessoas, né? Então, até mercadologicamente que a gente tem em mercado nacional, aqui falando de Brasil, é que 70% do uso de mapas e de listas vem do Google. Agora, você não tem interesse nos outros 30%? E quando a gente fala, você não tem interesse naquele usuário de iPhone, né, que tem um poder aquisitivo mais alto, e aí eu jogo a outra informação. Você sabia que 50% dos usuários de iPhone nunca baixaram o Google Maps? Ou seja, o aplicativo nativo que eles estão utilizando é o Apple Maps? Sim, verdade. Então, as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Sim. Que é super, ultra, hiper importante que eu esteja em outros mapas e listas, que eu tenha uma experiência em um determinado local, que eu tire uma foto com os meus amigos e que eu consiga taguear esse local ali dentro do Instagram, né, para dar uma experiência positiva. Que o mapa do Instagram é outro, não é o do Google, né? É o Facebook Places, certo? Ou Meta Places, né? Agora como ele já está sendo rebatizado. E olha só, né? Falei aqui vários exemplos e que muitas vezes várias empresas estruturadas ficam um pouco surpresas quando nós trazemos essa quantidade de informações. Quero ir em uma loja da Apple, tirar uma foto e publicar no Instagram, dizendo que eu estou na loja da Apple. E aí eu não tenho um registro no Facebook Places da loja da Apple. Nossa, que coisa, né? Então é esse tipo de situação que às vezes deixam as empresas de saia justa, mas que precisam acontecer e que as pessoas querem. Eu acho que o mais importante é a gente pensar isso. As pessoas querem utilizar essas plataformas nas quais você não está inserido. Com certeza. E você falou que você não tem interesse nesses outros 30%. Meu, 30% dos usuários é um número muito grande. Muito grande. É muito grande. E se a gente parar para pensar que ainda tem muito trabalho a ser feito, né? Essa questão, essa implantação, né? Das empresas entenderem. Eu acho que talvez não seja nenhuma questão, às vezes, de entenderem, né? Realmente saberem que existe por mais que muitas plataformas estejam integradas, existem também plataformas que dependem de outras plataformas, né? Não é só, por exemplo, no WhatsApp, né? O WhatsApp, ali é todo o sistema do Meta. Assim, o Google não basta. Né? O Uber usa qual plataforma? O Uber usa o Google. Mas, por exemplo, o WhatsApp, o WhatsApp não usa o Facebook Places, né? Embora seja uma empresa do grupo. Ele usa o Foursquare, porque era o que ele já utilizava antes, é o que faz mais sentido dentro da lógica deles. Então, olha só, né? Nem tudo é tão óbvio assim. Total. Muitos segredos, digamos assim, mas não são segredos, na verdade. Não são segredos. Não são segredos. E a Hub Local tá aí para ajudar, né? A desvendar esses segredos, a encontrar esses caminhos. Tá aí para ajudar, para facilitar a vida das empresas, realmente organizar essas informações, manter essas informações, auxiliar as empresas a conhecer melhor o usuário, né? Porque constantemente tem as avaliações, tem o chat. Hoje em dia, cada vez mais existe essa proximidade do cliente com a empresa através do orgânico. O usuário ele tem a capacidade de cada vez mais influenciar, né,
no ranqueamento daquela empresa, né? Então é importante essa proximidade, né? Esse conhecimento e essa manutenção, né? E realmente para empresas, seja pequenas ou grandes, a Hub Local se torna indispensável. Pessoal, eu acho que quem ouviu essa conversa até aqui, com certeza está pensando muita coisa. Tomara. E tomara que esteja pensando muita coisa, tomara que tenha entendido um pouco mais sobre a importância realmente de estar bem integrado, de estar em diversas plataformas e de aplicar o SEO mesmo, assim, tipo, de sentir que deve pesquisar mais, deve conhecer mais da importância do SEO e do SEO local. E talvez de conhecer a Hub Local também para dar esse suporte, para dar esse auxílio. Eu estou muito feliz da gente estar encerrando esse primeiro episódio aqui. Eu acho que foi uma conversa muito rica. E eu quero agradecer muito a vocês dois pela disponibilidade de estar aqui com a gente. E também quero agradecer muito a quem ouviu a gente até aqui. Pedir que se inscreva no nosso canal do YouTube, no nosso canal do Spotify, que continue acompanhando a gente nas redes sociais e que continue acompanhando aqui o nosso podcast, o nosso livecast, para os próximos episódios. Com certeza. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. A gente aqui conversou muito, mas é um assunto muito abrangente, né? Ainda tem muito a ser conversado aí, e é exatamente o que a gente vai estar falando aí nos próximos Hub Talks. Então, não percam os nossos próximos episódios. Olha, mistério. Obrigado, gente. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Tchau.